por vezes, muitas vezes, nós insistimos, persistimos em nos manter ao lado de pessoas que não fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Tá entendendo? Por vezes, a gente insiste em estar com relacionamentos, sejam de amizade, coleguismo, vizinhismo, seja lá o que for, de trabalho, de relacionamentos conjugais, seja lá o que for, com pessoas que não são preparadas, escolhidas para o propósito no qual o Senhor nos chamou e determinou para as nossas vidas. Eu tô me arrepiando aqui, porque não é mentira. Não é. Deus, ele não é Deus que escolhe pessoas covardes. Deus não escolhe os covardes para exercer o chamado que ele tem determinado para cada um, segundo o que ele sente vontade, o que ele quer. Você tá entendendo? E quando nós insistimos em estar com pessoas que não têm atitudes, pessoas que não são pessoas de atitudes, pessoas que realmente não são corajosas, pessoas que são covardes, pessoas que não. Você já imaginou a quantidade de guerras que teriam sido perdidas em todas as histórias de guerras da Bíblia, da palavra de Deus? Se Deus colocasse covardes como generais, covardes como reis, covardes na linha de frente, assim como já aconteceu sim, um rei ali covarde. Você já imaginou? Você acha que as coisas de Deus não mudam? Não. Eu digo isso pra mim, eu digo pra você, eu digo que Deus tá me incomodando nesse momento. A gente tem que parar de querer fazer aliança com pessoas que são pessoas que não lutam, pessoas que não têm atitudes, pessoas que não são corajosas, porque a partir do momento que a gente entende que teve um propósito do nosso nascimento, eu tive um propósito de Deus ter me livrado desde o ventre da minha mãe. Existe um propósito de Deus ter dado um basta naquela tentativa de aborto. Aquele chá que minha mãe tomou, que correu pro hospital, que o médico ficou injuriado e falou um monte pra ela, e aquele monte de coisa acontecendo na cabeça do médico era aquele aborto e tal, 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 e ainda tinha ficado o resto de mim lá dentro, aplica uma coisa e enfia sei lá o que outra, e toma injeção e não sei o que. E ali naquele momento, Deus já virou e falou: eu não escolho os covardes. Eu não escolho os covardes, nela ninguém toca. Vai nascer, vai ser gerada, vai nascer, vai nascer. Passarás por muitos obstáculos, por muitas coisas, como Jesus Cristo falou comigo, dentro de um banheiro do mercado, onde eu trabalhava para minha família. Dentro de um banheiro, o Senhor Jesus veio e falou com a própria voz, a voz, uma voz maravilhosa, uma voz que não existe outra igual. Que eu passaria por obstáculos, muros, muralhas, montes. Deus, dentro do ventre da minha mãe, ele já tinha me escolhido. Porque ele sabe que eu conseguiria ultrapassar todos os obstáculos, os muros, muralhas que nunca acabam. Nunca acabam, vêm de formas diferentes. Mas existem guerras que, se nós formos covardes, acomodados, se nós não tivermos atitudes, nós não conseguiremos ultrapassá-las, não conseguiremos vencê-las, não conseguiremos sobreviver. É morte na certa. Se nós formos covardes, é morte na certa. Se nos aliarmos com covardes, é morte na certa. Se continuarmos persistindo e sempre colocar pessoas na nossa vida, no nosso caminho, que não são pessoas que têm a mesma garra que nós temos, que não tem,
de seguir adiante, de combater o mal, mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que nós estejamos no pecado, mesmo que nós estejamos falhos, mesmo que nós estejamos, desculpa, aparelho tá me atrapalhando também, mesmo que nós estejamos de forma que ao olhar humano, ele fala, não, imagina, não é Deus que tá usando ela, imagina, olha, ela não sei o quê. Não, não é. É, porque Deus quem escolheu. Não importa o que passe, não importa o buraco que nós venhamos a cair, uma hora. Deus, se Ele permite que nós venhamos a cair, Ele sabe que a gente vai conseguir sair dessa. Você tá entendendo? E quando a gente sai dessa, a gente precisa cumprir o nosso chamado. Quando se escolhem generais, soldados, eles sabem, eles são treinados, um ali aliado do outro, um defende o outro, um luta por outro, um compra a briga do outro, um dá, como que fala, cobertura pro outro, né? Enquanto um tá lá com a espada guerreando e lutando e se defendendo, o outro tá de olho em tudo que tá acontecendo, o outro já tá de olho naquele que tá atrás do amigo dele com uma espada, do exército contrário, do exército inimigo. Ele tá ali o tempo inteiro também de olho em tudo, um defende o outro e assim vai. Porque Deus colocaria, presta atenção, eu digo que é pra mim também tudo isso, porque Deus colocaria pessoas ao nosso lado, porque Deus escolheria, porque Deus, é uma outra palavra que eu não me lembro agora, escalaria outras pessoas para andar conosco, se elas não acrescentam, se elas não vão nos defender o tanto que nós a defendemos, não vão lutar da forma que nós lutamos, não vai ter uma espada na mão, ela não vai se levantar e erguer a espada, ela não vai para o campo de batalha, ela não tem forças, ela não tem coragem, ela não tem atitude, ela não é determinada, ela não é persistente. Você tá entendendo? E muitas das vezes a gente acaba parando de cumprir o nosso chamado, a gente acaba, por vários motivos pode acontecer, mas eu tô falando em especial este. Pessoas que são fortes e corajosas, pessoas que Deus faz passar sim por muitas e muitas guerras, por buracos, por humilhações, por perseguições, até mesmo pelo pecado, pelo lamaçal. Deus permite para Deus ali na frente resgatar, para Deus usar tremendamente para tirar outras almas do lamaçal, para tirar outras vidas do pecado. Você acha que Deus vai escolher pessoas covardes para guerrear e lutar com essa pessoa que Deus já levantou e já escolheu e já libertou, está libertando? Quem vai ficar na nossa retaguarda? Quem vai nos dar cobertura? Deus, Ele quer, nós estamos vivendo tempos muito, muito, muito difíceis, malignos, eu digo espiritualmente podres. O amor realmente está se esfriando. Realmente nós estamos cada dia mais, está mais difícil sair do pecado, sair das garras do inimigo, sair das garras do maligno, se libertar dos planos que ele arma, das ciladas que ele arma, dos buracos que nos faz cair. E se nós nos aliarmos com pessoas que não são pessoas corajosas, não são pessoas fortes e nem se preocupem, não se preocupam em ser. Você está entendendo? Nós precisamos sim abrir os olhos a respeito disso. Tá muito difícil. Tá muito difícil. São poucos, a guerra ela é muito grande, são poucos os soldados. São muitos propósitos, são muitas guerras de verdade, guerras terríveis, guerras tremendas. E tem faltado sim soldados, tem faltado os fortes e corajosos, tem faltado tanto que Deus acaba usando até aqueles que ninguém dá nada. Deus acaba usando até mesmo aqueles que ainda estão tentando se libertar de algo. Tentando se libertar. Isso não muda o fato dele ser corajoso e forte. Deus, ele sabe.
Às vezes as amarras, as correntes, elas são tão grandes, seja qual for a área da nossa vida. Deus sabe que a gente tá lutando. Deus sabe que a gente não tá acomodado. Deus sabe que a gente tá usando as armas certas, as armas que agradam aos olhos dele, sim. Porque não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados, potestades e dominadores, e para cada um há uma maneira, cada um Deus trata de uma forma, para cada um existe um meio de libertação. E Deus sabe quando nós somos covardes, Deus sabe quando nós não somos. E Deus, ele tem usado até essas pessoas que ainda estão em fase de libertação, essas pessoas que ainda não conseguiram sair completamente do buraco. Eu digo que é pra mim também. Você tá entendendo? Eu tinha que dividir isso aqui. Eu tinha que dividir. Deixe os julgamentos para outras pessoas. Deixe para outras pessoas. Deixe para outras pessoas. Às vezes você para e fala, mas como? Eu tô entendendo. Eu fui escolhido. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou de atitude. Eu vou pra cima, eu vou pra guerra, eu tenho garra. Eu não me amedronto por qualquer coisa. Eu não me prendo, eu não me seguro, eu não me amarro por qualquer coisa. Mesmo de repente quando sou jogado em cadeias, mesmo quando de repente eu estou acorrentados, mesmo assim eu continuo fazendo um pouquinho da minha parte. Eu acabo exercendo um pouquinho do que Deus me determinou, um pouquinho do que Deus me escolheu desde o ventre. Tá entendendo? Aí você pega e fala, não, mas essa pessoa aqui também, ela ainda não tá liberta. Mas ela é forte. Ela é forte, ela é corajosa. E mesmo em meio à luta, mesmo à guerra espiritual, mesmo de repente ainda não 100% liberta de tal pecado, liberta de tal prisão, ela tem guerreado contra as obras do maligno, ela tem dito a verdade, ela tem sido sincera com os homens e com Deus, ela tem sido transparente, ela não nega que Jesus Cristo é o Senhor, ela não nega que Deus é o nosso Pai Criador Todo-Poderoso, ela não nega o Senhor, ela não nega. Ela confessa constantemente que é Deus, que é a palavra, que é o mandamento, que é isso, que é aquilo. Ela não para fazer coisas que não agradam a Deus e enche a boca e tenta influenciar outras pessoas a fazerem também. Não, ela faz o contrário. Ela não quer que as pessoas caiam no mesmo erro e no mesmo pecado que ela está. Deus tem usado e de repente você se depara com uma pessoa assim. Você vê que essa pessoa ama muito a Deus, teme a Deus, porém ela ainda está nesse processo. Nós precisamos diferenciar. Se nós estivermos unidos com pessoas covardes, pessoas que nem tentam ser fortes, pessoas que nem tentam, não. Elas não enfrentam nada. Você acha que Deus vai escolher pessoas que não têm atitude, que ela não enfrenta nem um frio, não enfrenta nem uma chuvinha, não enfrenta nada. Você acha que Deus vai escolher para estar ali na linha de frente, na nossa retaguarda? O que será de nós? Tá entendendo? E tudo que eu falo, tudo que eu prego é o que eu vivo. Glória a Deus que me escolheu para me usar de uma certa forma, de uma certa maneira, que de repente aos olhos humanos as pessoas não consigam compreender. Mas Ele sabe o que está fazendo. E na hora certa, no tempo certo, Ele põe tudo no seu devido lugar. E não esquece. Para de fazer alianças. Para de estar com pessoas que não são pessoas de atitude. Eu tô falando espiritualmente, eu tô falando na maneira que... a área que você está sentindo que é com você. Deus, Ele une propósitos. Ele não une pessoas. Tá entendendo? São propósitos. Se de repente é o propósito de eu salvar através da minha vida, Deus me usar para a pessoa conhecer a palavra e ela ser salva, a alma ser salva. Se de repente Deus, ele tem uma função para mim, ele tem uma missão para mim, ele tem um propósito de guerra para mim, ele vai escolher outro soldado para estar junto comigo.
Tá entendendo? Por muitas vezes a gente desconhece da força que nós temos. A gente desconhece da escolha do Senhor, do que Deus determinou para nós. Tá entendendo? Não perca mais tempo. Não perca mais tempo com pessoas que nem querem, nem tentam e não é isso. Você consegue descobrir as suas qualidades, eu tô falando espiritualmente, você consegue desvendar, enxergar, discernir, diferenciar as suas qualidades. Elas estão alinhadas com isso que eu tô falando. Está dentro do que Deus quer de um general, de um capitão, de um soldado. Eu deixo aqui. Eu deixo essa reflexão e que, para honra e glória do Senhor. Um abraço, beijo no coração.